Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, estou vindo aqui mais uma vez através desse vídeo. Estou procurando fazer aí, meus irmãos, os vídeos um pouco mais frequente aí, né? Porque a gente tá nos últimos tempos na face dessa terra, irmãos. E eu como pastor aí também, né? Eu tenho que estar sempre procurando, né? A gente sempre está preocupado, né, irmãos, em fazer a obra de Deus, o que vai fazer. Levanta, a gente já se levanta de manhã já preocupado. Então, uma coisa que um pastor que é verdadeiro, irmãos, que realmente se preocupa com as almas, né, com a obra de Deus, em dar o crescimento, em fazer a obra para que outras almas que venham estar longe do Senhor, através da nossa vida, venham alcançar a salvação. Então, o verdadeiro pastor, ele se levanta preocupado já, o que eu vou fazer hoje de manhã, onde é que eu vou, preocupação com o panfleto. A gente vem agora há pouco, né, ó, aqui, já consegui mandar fazer mais uns panfletos. Nós temos que recortar esse panfleto para evangelizar, né, para nós fazer a obra, alcançar almas, né, para Jesus. Então, nós estamos, irmãos, vivendo, né, esses últimos tempos na face dessa terra. E a pior coisa que acontece, irmãos, é a corrupção, né? A corrupção dentro das igrejas, irmãos, né? A corrupção dentro das igrejas, né? A falta de exemplo no meio evangélico, com os pastores, com também assim a porta se alargando dentro das igrejas e assim muitos pastores liberando aí qualquer forma, de qualquer jeito está pegando o microfone, de qualquer jeito está pregando a palavra, de qualquer jeito subindo em cima do altar. Irmãos, se nós formos ver perante a palavra de Deus, quando o Senhor ali no meio do povo de Israel, irmãos, ali, ele habitava no meio do povo de Israel, onde foi feito ali o tabernáculo, a tenda, ali onde foi feito a Arca da Aliança, ali onde foi feito ali a mesa para o holocausto, né, que era oferecido. A Bíblia vem nos falar que Deus, ele separou ali Arão, né, como sacerdote, os filhos de Arão para estar ali trabalhando na parte do sacerdócio. Deus separou os levitas também, né? Deus separou os levitas, né, que era da descendência de Levi, separou os levitas para estar ali administrando na tenda da congregação. Os levitas para estar administrando na tenda da congregação. Quero ver para trazer um ensino sobre a questão de levita, né, sobre administração dos cultos, levitas, o que é ser levita, né, e não vou dar muitos detalhes, eu quero trazer um ensino mais específico para os irmãos, porque eu sei que a gente tem ganhado alma aqui nessa cidade, a gente está se esforçando, fazendo a obra, evangelizando, né? Pessoas têm vindo até nós através das pregações nas praças, que nós temos feito, né, na praça da cidade, né, perguntando onde é que fica o local e tal. Então tem pessoas daqui que estão acompanhando esse canal, tem pessoas que estão se inscrevendo e que não têm conhecimento da palavra de Deus, né? Então, assim como tem outros irmãos que estão acompanhando o canal que já tem um conhecimento maior da palavra de Deus, né? Já conhece o que é, o que não é, mas tem outros também que ainda têm falta de conhecimento. Então, o que acontece, irmãos? Continuando o que eu estava falando, a Bíblia diz naquele tempo, irmãos, quando Deus separou ali Arão, quando Deus falou com Moisés, ali separou, consagrou Arão, né? Os levitas, separou os levitas ali, né? Arão, sua descendência, sua descendência para trabalhar como sacerdote na tenda ali, né? Na congregação. Deus ali, ele separou aquele povo no meio de Israel para estar ali administrando na tenda ali da congregação, no tabernáculo, para que ali o Senhor ali, né, habitasse no meio do povo de Israel. E se nós formos parar para meditar na palavra de Deus, irmãos, era tão... Deus queria uma santidade tremenda, né, dos levitas que eram oferecidos sacrifício de holocausto, sacrifício ali para perdão dos pecados. Até Arão ali também chegou a oferecer sacrifício ali, né,
para perdão dos pecados dele também, do povo de Israel. Então a gente vê que aquele povo que foi separado por Deus, que não tinha como herança a terra, os levitas, mas a herança era próprio Deus, que Deus separou para trabalhar para ele. A gente via a forma que eles, na palavra de Deus, se a gente for pegar em Números ali, em Êxodo também vai falar alguma coisa, Levítico pode ser que fale alguma coisa também, né? A gente vê que eles eram separados para trabalharem ali no tabernáculo para Deus. E a gente vê, meus irmãos, que era uma santidade muito grande. Tinha os levitas, tinha tenda, os levitas não podiam entrar dentro da tenda, porque tinha a parte ali que era o átrio, onde os levitas trabalhavam, tinha a tenda, tinha a frente da tenda, que era o santo lugar, e tinha o santíssimo lugar. Então ali Deus requeria uma santidade muito grande, se a gente for parar para ver e analisar nas escrituras, na palavra de Deus, né? A gente vê ali que era oferecido holocausto, sacrifício de animais ali também, né? Para a remissão dos pecados, por causa da santidade, a separação que o Senhor queria. Para não estarem se misturado com as coisas que são do mundo, para não estar se misturado com as coisas que são da idolatria, né? Do orgulho, porque se a gente for ver também na palavra Corá, né, Coré ou Corá, na minha Bíblia está Corá, né, ali a gente vê quando também ali o orgulho entra no coração deste homem, né, a inveja entra no seu coração e ele se levanta contra Moisés ali, fazendo uma rebelião de 250 pessoas ali, e eram homens ali que realmente tinham um título, né, principalmente Corá, ele era um levita também que trabalhava ali, né. Então nós vemos que se a gente comparar nesse tempo onde Deus escolheu aquele povo para estar dentro do tabernáculo ali, para trabalhar na tenda da congregação, administrando ali, a gente pode trazer um pouco para o tempo de hoje, né? Para o tempo do hoje, né? Onde, claro que hoje nós somos a igreja, mas mesmo nós sendo a igreja, existem pastores que nem têm amor pelas suas ovelhas, né? Então a gente vê uma corrupção dentro da congregação no tempo de hoje também, porque a igreja é nós. Quando nós se reunimos em um determinado local, e ali há um pastor que vai apacentar aquela ovelha, que vai haver o ajuntamento, a congregação dos irmãos, e ali Deus vai manifestar-se no meio. A gente vê que hoje, nesse tempo em que nós vivemos, irmãos, muitos pastores, presbíteros, diáconos, muitos que eram para estar administrando ali na palavra de Deus, levando o verdadeiro evangelho, estão se corrompendo, assim como o Corá também se corrompeu, né? Assim como também se corrompeu. Então nós estamos vendo um tempo onde você, irmão, que talvez vai estar me ouvindo através desse vídeo, onde muitos estão achando que igreja, todas as igrejas, todos os templos, onde há congregação, ajuntamento de pessoas que estão adorando a Deus, todo mundo, a maior parte, acha que em qualquer lugar Deus está ali. Então nós estamos vivendo um tempo que os pastores, as igrejas estão formando uma aliança com o mundo, estão dando as mãos e fazendo aliança com o mundo. Porque se nós se desviarmos, meus queridos irmãos, da palavra de Deus, o mundo agora que já é do maligno começa a dominar a nossa mente e o nosso coração. É colocado uma venda nos nossos olhos, nós começamos a olhar para esse mundo, nossa, o sol tá bonito, o dia tá bom, tá tudo legal, tem uma festa ali, estamos lá embaixo da sombra, tá tudo lindo, e pecado em cima de pecado, porque o mundo faz nós se desviarmos da palavra. O mundo faz nós não pensarmos que Jesus está vindo arrebatar a igreja. O mundo faz nós pensarmos que amanhã nós poderemos, que amanhã nada vai acontecer conosco, que amanhã pode ser que a morte não nos surpreenda. Porque é um engano em nosso coração, vem a corrupção, vem o engano, vem a ganância, e assim nós começamos a ser ludibriados pelo mundo, e nós começamos agora a querer conquistar as coisas nessa terra, e assim nós começamos a se afastar das coisas de Deus. Nós começamos a se afastar, a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro as coisas do reino de Deus e a sua justiça, e quando nós começamos a servir o mundo, nós começamos a buscar o reino de Deus, e agora nós começamos também não, eu acredito em Deus. Eu acredito, eu tenho fé em Deus, mas padecem
A Bíblia diz que muitos padecem por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, eu também sou pastor, e tem muitos outros pastores, nós que estamos à frente para levar as ovelhas para o caminho da salvação, nós temos que dar exemplo do Evangelho. Nós temos que dar exemplo. Tem muitos pastores que estão cuidando, né, do templo, do salão, e estão deixando mulheres vaidosas subir em cima do altar com sainha. Irmãos, é uma vergonha, irmãos. É uma vergonha, crente se dominando crente, irmã se dominando crente, com saia quase um palmo para cima do joelho, irmãos. Mostrando tudo as entranhas em coxa, irmãos. Que vergonha. E pastores olhando isso, olhando o pecado do povo, né? Olhando o pecado assim como Eli, olhando o pecado de seus filhos e balançando na cadeira. Tem muitos pastores que estão assim hoje, se balançando na cadeira. E vendo o pecado e deixando tocar nos utensílios da casa do Senhor. Porque esse microfone foi através de dízimo e oferta. Esse altar que foi construído foi através de dízimo e oferta. Essa caixa de som foi através de dízimo e oferta. A água e a luz, a lâmpada do templo, do salão, dízimo e oferta. Então a gente vê que para haver um lugar para nós congregar, um templo, para haver um microfone, para haver uma caixa de som, para haver ali uma lâmpada ligada, a gente vê que tudo isso vem através daquele senhor, daquela senhora, daquele jovem, daquele homem que está confiando na obra de Deus, está dando seu dízimo, sua oferta, para que a obra do Senhor cresça. Só que muitos que estão na administração estão levando o povo para caminhos errados. Estão levando povos e assim tirando o entendimento do povo, da mente do povo, que o microfone que foi comprado através do dízimo e oferta, aquele ambiente dentro ali do salão, onde tem uma sala com um monte de cesta básica para entregar, se assim tiver nesse local aí, né? É um ambiente separado ali, que foi separado através do pagamento do aluguel, dízimo e oferta para pagar aluguel, para que possa estar ali aquela cesta básica e depois entregar para alguma pessoa. Só que os ensinamentos que estão sendo errados dentro das igrejas estão tirando do povo que um microfone, uma caixa de som, um lugar onde estão congregando, cultuando a Deus, são utensílios que Deus preparou para nós estarmos se ajuntando e congregando e oferecendo um sacrifício, um culto ao nosso Deus poderoso. E assim Satanás tem entrado, pegado o microfone na mão e tem falado blá blá blá, blá 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 dentro dos templos. E pastores vendo o pecado, jovens em fornicação cantando na igreja, jovens em fornicação cantando no grupo do coral, irmãs usando sainha curta, mostrando as coxas, irmãos, eu já fui cantar em igreja, no começo da minha conversão ali, estava buscando a Deus e tudo, meu pai ia pregar e eu ia junto, né, estava aprendendo as coisas. Eu já cheguei em lugar que eu fui pregar, irmãos, fui cantar, e as irmãs com a sainha curtinha, com as pernas abertas, irmãos. A gente olha, porque a gente está olhando para as coisas. Quando a gente se depara com uma situação dessa ali, aquele que é espiritual já tenta virar o olho já. O carnal vai ficar comendo com os olhos. Né? É assim, infelizmente. É a verdade. Entende, irmãos? Então, a gente vê, irmãos, que infelizmente muitos estão, e pode ver que muitos que não batem contra o pecado é porque só querem o dinheiro. Dizem que a casa do Senhor é um lugar, é um hospital. É um hospital. Se alguém chega canceroso no hospital, se alguém chega canceroso, né? Ali, que está por um tratamento. Se alguém chega com uma úlcera, se alguém sofre um acidente e chega ali tudo ralado, dá para fazer um exemplo assim. A pessoa chega no hospital, agora vai vir o quê? Para tirar a infecção, para tirar a enfermidade. Vem o que os médicos pegam? Os medicamentos para retirar todo o atrito daquela batida ou daquele num acidente que ralou a perna, tem que tirar, tem que limpar, né? Tem que tratar, entende? Então, basicamente,
O que dizem hoje, a igreja é um hospital. Tudo bem, a igreja é um hospital. Só que a gente pode ver que o médico, para limpar a ferida daquela pessoa que está machucada, ou tratar do câncer, ou ajudar naquela enfermidade, tem que se usar um medicamento para tirar aquilo que está afetando a saúde daquela pessoa. Então, na igreja, já que é um hospital, o que vai tirar a enfermidade da alma da pessoa é pregando contra o pecado. É pregando, porque o pecado é uma enfermidade. O pecado é uma enfermidade. O pecado é como se fosse uma ferida que se cria no corpo e começa a apodrecer. Entende, irmãos? Porque o que causa ferida na alma, o que faz a nossa alma acabar se enchendo de pecado e acaba matando, desfalecendo a nossa alma, é por causa do pecado. O que machuca a alma é por causa do pecado. O que cria ferida na alma, que faz o nosso espírito desfalecer, o pecado. Então, para agora chegar à cura através da palavra para essa pessoa é o quê? Se a pessoa está em fornicação, ela está com essa enfermidade do pecado. Então, para dar um medicamento para essa pessoa, para sarar esse pecado, é pregando para ela contra o pecado. É dando a palavra, pregando a palavra de salvação que vai trazer vida para a alma dela. Pregando que o pecado que ela está cometendo vai levar ela à morte eterna. Porque se nós temos uma ferida no nosso corpo, porque se nós estamos com uma ferida em nosso corpo, uma enfermidade em nosso corpo, e se nós não procurarmos tratar, o nosso corpo morre. E assim o pecado é como se fosse uma enfermidade da nossa alma. Se nós não procurarmos através da palavra, se os pastores não procurar pregar contra o pecado, para aquela alma, aquele pecado, aquela enfermidade vai levar ela para a morte eterna. Vai levar para a morte eterna. Então nós devemos ter esse entendimento dessa realidade, meus irmãos. Você que está começando, você que está se levantando através do Espírito, o remédio para a salvação, o remédio para a ferida, o remédio para retirar o pecado é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhece o paracetamol? Pois é, está com dor de cabeça? O paracetamol tira a tua dor. A palavra faz arrancar esta enfermidade do pecado, esse domínio do pecado sobre a nossa vida. E assim as obras do pecado são mortificadas. Porque agora renasce um novo homem, uma nova mulher. Não vivo mais eu agora, mas Cristo vive em mim. É regenerado, renascido pelo Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Vai andar em Espírito, irmãos. Então nós devemos entender isso. Devemos entender isso, que não é todas as igrejas, que infelizmente os templos, salão, que Deus está lá dentro. Então muitos estão se corrompendo por causa do dinheiro. Muitos não pregam mais contra o pecado por causa do dinheiro. A igreja, o templo, o salão é um hospital, mas não prega a palavra, a verdade que vai limpar a alma dela, que vai sarar a alma dela, que é pregando Jesus, pregando a verdade, pregando aquele pecado de fornicação, aquele pecado da vaidade, aquele pecado do brinco, aquele pecado da masturbação, aquele pecado do adultério, vai levar a alma dela para a condenação. Essa enfermidade vai levar para a morte eterna e precisa ser tratada através da palavra de Deus. Então, devemos entender, todos os irmãos e pastores devemos entender. Quem sou eu para falar também, irmãos? Eu também tenho que me esforçar. Eu também tenho que dar o meu melhor, eu também tenho que fazer obra, levanto preocupado em fazer as coisas de Deus. Preocupado com o evangelismo. Não ficar só com a bunda sentada no sofá, fico preocupado. E olha que nem tem o salão, nem tem o templo ainda, irmãos. Nem tem o templo ainda. Mas final de semana, domingo, já vamos estar na praça pregando de novo. E a ideia é trazer mais uns irmãos que estão cuidando para ir na praça também ouvir a palavra. Entende?
Então nós devemos entender, a igreja tem que se levantar, nós devemos se levantar e defender a palavra do Senhor e entender que os utensílios da casa do Senhor que Deus preparou para estarmos ali cultuando a Ele, não é qualquer um que deve subir em cima do altar, não é qualquer um que deve pegar o microfone. Aquele que está em pecado tem que ficar no banco. Não vai ser o pecado, fica no banco. Em caso da igreja, irmãos, é impressionante. Na igreja é de saia, em casa é de calça. As irmãs hoje em dia. Os irmãos na igreja é de calça social, gravata e terno, de calça em casa de bermuda. E as irmãzinhas quando saem na rua tudo cobiçando, ó, as pernas dos irmãos, cobiçando, né? Então nós temos que começar a pensar e entender que o lugar, a casa do Senhor, que os pastores não devem concordar com o pecado. Devemos defender a palavra de Deus. Devemos dar exemplo da palavra do Senhor. E entender que se você que está aí, você que está cantando na igreja em pecado, você que está cantando na igreja com saia curta, você que está cantando na igreja com brinco, você está em pecado perante o Senhor. E o pastor que está deixando também está em pecado, cantando na igreja com saia curtinha, apertadinha na bunda. E um jovem que entra na igreja precisando de ajuda espiritual, vai olhar para a bunda da irmã, vai começar a cobiçar porque ele está na carne. Cadê o hospital agora? Cadê o hospital? É um hospital corrupto? Então você que vai estar ouvindo, defenda o verdadeiro evangelho de Cristo. Pastores, devemos defender o verdadeiro evangelho de Cristo. O que é, o que não é, não tem choro. E devemos continuar indo avante, igreja. Porque infelizmente, olha na tua casa aí, olha aí para fora da tua casa. Dá uma caminhada no centro da casa. Parece que tudo está normal. Olha só, irmãos, aqui tem um ventinho, olha que ventinho bom, um sol, tudo calmo, tranquilo, olha só. Parece que Jesus nem está voltando. Parece que lá no povo de Israel, lá os Afeganistão, né? Talibã, tudo que está acontecendo, Israel, Ramá, lá naqueles lugares, Jerusalém, né? As nações, o anticristo que está vindo, né? As pestes que estão, parece que tudo está normal. Mas tudo está se encaminhando para o fim do mundo, para o fim dos tempos. E a morte vai aumentar. Vai aumentar as mortes, irmãos. Vai aumentar as mortes. Muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas vão morrer. Pessoas que menos esperamos vão morrer, irmãos. Porque Satanás, o diabo, ele está vindo com tudo, irmãos. Ele está vindo com tudo para destruir, para levar o máximo de almas para o inferno. Para levar o máximo de almas para o inferno. Então nós precisamos acordar. Eu preciso acordar. Você precisa acordar. E nós precisamos, irmãos, orar mais, buscar mais o Senhor. Todos os dias se esforçar para orar, para ler a Bíblia, para conhecer a palavra, para entender a dimensão do Espírito, da vontade de Deus. Porque senão nós iremos perecer, irmãos. Aquele que semeia na carne ceifará a corrupção. Porque mesmo que você diz que é crente, mas cobiça, não largou esse pecado, você está semeando na tua carne e vai ceifar a corrupção. Porque não adianta dizer, Senhor, me perdoe, e no outro dia está cometendo de novo o mesmo pecado. Não adianta no outro dia se arrepender do que fez, no outro dia está cometendo o mesmo pecado. Você vai estar semeando na tua carne sem falar corrupção. Mas os verdadeiros, aqueles que querem ser salvos, devem semear no Espírito, porque ceifarão a vida eterna. A igreja, como o apóstolo Paulo diz, nós corremos atrás de uma coroa que é incorruptível. Irmãos, nós corremos atrás de uma coroa que é incorruptível. Então eu, irmãos, estou também preocupado. Por isso que eu estou trazendo, vou me esforçar para trazer mais vídeo. Porque por mais que você está nem aí, eu vou estar fazendo a minha parte.
Eu vou estar fazendo minha parte. Porque talvez tem pessoas que através desse vídeo vão assistir o vídeo e o Espírito Santo vai tocar no coração dessa pessoa e vai levar ela para a palavra de Deus, vai levar para a salvação. Porque se você, jovem, morrer na fornicação, se você, mulher, morrer na prostituição, se você morrer, jovem, se masturbando, se você morrer adulterando, destruindo o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, irá perder a salvação. Se morrer vendo novela, se você morrer vendo novela, irmão, você vai para o inferno, sabia? Se você morrer assistindo novela, você vai para o inferno. Pode ver que todos que assistem novela não são de oração. Não são de oração. Novela foi o que mais fez pessoas ir para o adultério, para a separação. Foi o que mais fez pessoas se separar e ir para o segundo casamento. Que é adultério perante a palavra de Deus, né? Que é adultério perante a palavra de Deus. Né? Porque que deu lá em Gênesis, quando Deus, ali através da costela de Adão, cria ali a mulher, através da costela de Adão, e ele fala bem assim, essa será chamada varoa, ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por que eles são uma só carne? Porque a mulher foi retirada do corpo de Adão. Foi por mais que fisicamente ela foi retirada do corpo de Adão, espiritualmente ela é carne dele. Ela é carne dele, por isso que Jesus fala, mas no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Deus tirou da costela de Adão, e ela será chamada varoa, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, por isso que ele diz, ele fala bem assim, e não serão mais um, e não serão mais dois, mas uma só carne. Uma só carne. Formou dois fisicamente, mas por ter tirado da costela de Adão, assim agora, espiritualmente, mesmo que fisicamente seja dois, mas espiritualmente uma só carne. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Coisas que os demônios estão falando, não, pode ir, vai, segundo, terceiro, monte. Então, infelizmente, nós estamos sim vivendo os últimos tempos, né? E eu quero ver para trazer o ensino sobre segundo casamento também, né? Eu sei que tem muitos irmãos aí que acompanham, que conhecem já, mas tem irmãos, tem pessoas que a gente tá ajudando, né? Na palavra de Deus, que desconhecem da palavra, né? E que precisam aí, né? Estarem sabendo das verdades. Amém, meus irmãos, tá certo? E não devemos parar. Então, pastor mentiroso, que deixa ovelhas, bodes, que deixa os bodes, que deixa pessoas que estão no pecado, ficar cantando, Você sabia, irmãos, o que Jesus disse? Revestivos de toda a armadura, pregai a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo, a espada, a sandália do evangelho. Por quê? Porque é uma guerra. Quando você, irmã, está cantando lá na frente, glória, glória, aleluia, isso é uma afronta contra Satanás. Quando nós pregamos, quando nós cantamos, louvamos o coral, eles estão batendo de frente contra Satanás, estão batendo de frente contra os demônios. Estão batendo de frente. Porque aquele que está vivendo realmente uma vida em santidade e começa a cantar, adorar a Deus, os demônios saem queimando, começa a pegar fogo nos lombos de Satanás, os demônios já saem fincados. Mas agora aquele que está no pecado, aquela que está na vaidade, aquele irmão que está no adultério, e começa a cantar. O diabo olha para aquela pessoa no pecado, aquele jovem em fornicação, vendo o filme, e vê que nele não tem luz e que há pecado nele. Então ele vê aquele jovem, glória, 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 aleluia. Satanás vem lá e porque ele vê que ele não está revestido das armaduras do Espírito. Não está revestido das armaduras do Espírito. Então por isso que quando a pessoa da legalidade para um pecado, agora um pecado vai chamar o outro. E assim a pessoa vai estar amarrada até a sua morte. E é só pela misericórdia de Deus para sair. Né? Então o evangelho é sério. Nós temos que entender que o evangelho de Jesus Cristo
É soldados marchando numa terra. É soldados resgatando almas que estão perdidas. A nossa guerra é contra o diabo. Isso é tão espiritual, irmão. Isso é algo muito tremendo. Porque, sabe por quê? Porque quando a Bíblia vem nos falar que nós devemos revestir das armaduras, e a nossa guerra não é, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, é como se nós fôssemos retirados dessa terra, agora nós pertencemos ao céu, e agora a gente está olhando para as potestades do principado, que estão amarrando, encarcerando, prisionando almas, agora nós, junto com os anjos do Senhor, através do Espírito, nós, vamos bater de frente com o diabo. Vamos bater de frente com o diabo. Só que os carnudos não entendem isso e odeiam o seu próximo. E lutam contra a carne, lutam contra o sangue. E não conseguem entender a dimensão. Que a igreja de Cristo é espiritual. Que o nosso reino não é aqui nessa terra. O nosso reino não é aqui nessa terra. Então, se apegue na palavra, irmãos. Se apegue na palavra de Deus. Fiquem firmes na palavra de Deus. Fiquem firmes na palavra de Deus, irmãos. Irmãos, não vai muito tempo, irmãos. Não vai muito tempo, irmãos, para o anticristo aparecer, irmãos. Não vai muito tempo, irmãos. Já está acontecendo sinais. Então se preparem, igreja. Se prepare, igreja. Esteja conosco nas lives. Hoje eu vou fazer live de novo de oração. É tempo de nós buscar mais o Senhor. Vamos fazer live mais de novo. Né? De noite vamos fazer. Vou estar avisando. Então, irmãos, devemos continuar. Se agarrem, fiquem firmes no Senhor. Não desistam. Conheçam o verdadeiro evangelho. Conheçam a vontade do Senhor. Conheçam. Se não está liberto ainda do pecado, não fique tocando em microfone, não fique subindo no altar, não fique cantando, não fique em cima do altar pregando a palavra de Deus. Se liberte primeiro. Peça misericórdia para Deus e larga o pecado e viva uma vida em santidade. O corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém, meus irmãos? Tá certo? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, irmãos, tá? Compartilhe esse vídeo, compartilha, tá? Israel, tu quer deixar alguma palavra para os irmãos? Se quiser falar alguma coisa? Não? Amém, meus irmãos? Tá? Que Deus, então, abençoe a vida de todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, né? E vamos continuar avançando. Vamos continuar para frente. Se eu estou aqui nessa cidade também, apesar de poucos recursos, né? A gente tem pouco recurso, eu queria fazer bem mais, tem um pouco recurso, né? Mas Deus vai prover. Deus vai prover, né? Porque Deus sabe do nosso coração que a gente quer levar a verdade, a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Se inscreve no canal você que não é inscrito, deixe teu like, comenta aí para chegar para mais pessoas também, tá? Deus abençoe e fica na paz do nosso Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.